Seguindo com a história da colonização espanhola na América, é importante lembrar que o grande salto dos espanhóis na América vai se dar quando Américo Vespúcio faz a expedição de circunnavegação do continente americano. Ele desce margeando todo o litoral da América com o objetivo de dimensionar a conquista realizada, e ele sobe, ele desce até o sul extremo da América, atravessa do Oceano Atlântico para o Oceano Pacífico. O primeiro a atravessar não foi Américo Vespúcio, foi um dos seus enviados, que foi Magalhães. Por isso, aquele estreito que liga o Atlântico ao Pacífico no sul da Patagônia chama-se Estreito de Magalhães. E eles, depois de terem atravessado, sobem pelo litoral Pacífico e chegam até o México de novo pelo outro lado. Só que no meio do caminho havia o Peru. E quando eles chegaram ao Peru e subiram as montanhas dos Andes, encontraram um povo formidável, tão interessante quanto o povo asteca. E havia uma outra característica nesse povo, parecida com os astecas. Esse povo eram os incas. Qual é a outra característica? Esse povo também dominava a mineração e a metalurgia do ouro. Então, os espanhóis agora têm não mais um, mas agora tem dois pontos importantes de mineração e metalurgia de ouro, que seriam o México, na América Central, e o Peru, na Cordilheira dos Andes. Entretanto, estes dois povos tinham um ponto comum em relação ao ouro. O ouro para eles não era moeda, não era fonte de riqueza. O ouro para eles era um objeto sagrado. O entendimento era que o ouro eram gotículas do sol na terra para abençoar os homens. Era a presença dos seus próprios deuses. Então, claro, só a nobreza usava ouro. Tanto a nobreza guerreira, quanto a nobreza sacerdotal, quanto principalmente, óbvio, a nobreza real. E aí eu quero lembrar você, abrindo um parêntese, de que tanto os astecas quanto os incas tinham um modo de produção asiático. Eles se lembravam, eles refletiam muito a imagem daquilo que tinha sido a forma de organização social, econômica e política do Egito, modo asiático de produção. O que caracteriza este modo asiático de produção? Primeiro, a monarquia teocrática. Deus é rei e o rei é Deus. Essa é a primeira grande característica. A segunda característica do modo de produção asiático é que as terras são sempre públicas e a distribuição das terras e a arrecadação dos produtos da terra competem à realeza. Quem faz isso é a nobreza guerreira, que são os cobradores de impostos. E quem abençoa isso, quem orienta, quem justifica isso é a nobreza sacerdotal. Entre essas duas nobrezas há uma nobreza escriturística. Lá no Egito eram os escribas, e aqui na América Central e na América do Sul, com astecas e incas, terão outros nomes específicos, mas eram também os nobres que faziam a contabilidade. Mas o que importa realmente saber é que havia ouro no México e havia ouro no Peru. São dois pontos com ouro. Porém, para estes povos pré-colombianos, o ouro, como disse há pouco, não era fonte de riqueza, mas era objeto sagrado. E aí nós vamos ter um grave problema, que é um conflito de mentalidades, um conflito de visões. Para um, o ouro é sagrado, para o outro, o ouro é riqueza. É mais ou menos como se, vamos imaginar uma situação, que uma pessoa muito católica, a sua avó, por exemplo, fosse assaltada. O que você acha que ela preferia entregar? O telefone ou a medalhinha de Nossa Senhora de São Cristóvão, do santo de devoção dela? Qual na cabeça, na sua opinião, é mais fácil para ela entregar? O que você, que é evangélico, entregaria? O seu relógio ou a sua Bíblia? Que você sabendo que o cara vai fazer um estrago com a sua Bíblia, vai rasgar, enfim, vai destruí-la. Então, objetos sagrados, objetos religiosos, objetos
de devoção, eles têm um valor simbólico muito maior do que o valor material. Não importa do que aquilo é feito, se é de madeira, se é de pedra ou se é de metal precioso. O valor não está na obra de arte, o valor não está no preço do metal de que ele é feito. O valor está no seu significado, na sua simbologia devocional. Então, para os astecas, como para os incas, era muito difícil ver os espanhóis tocando o ouro. Aí eu quero te lembrar de uma passagem bíblica. Eu sempre cito passagens bíblicas porque é uma história estável, que existe há milhares de anos e que não muda. Então, quando o povo de Israel, lá na história da Bíblia, foi levado cativeiro para a Babilônia, eles não se importaram tanto assim de ir cativeiros. Mas o que humilhava eles era ver os objetos sagrados do seu templo de Jerusalém sendo usados nas festas profanas dos reis da Babilônia. Isso causava revolta. Poxa, aquela taça só o sumo sacerdote bebia. Agora o rei dá para as prostitutas dele beberem aí na mesma taça. Aquela bacia era para derramar o sangue do sacrifício. Agora, bêbados da companhia do rei tomam banho dentro daquela bacia. Então, os valores simbólicos das coisas são muito importantes. Isso vai colocar tanto os latinos, né, os que seriam latinos na frente, que são os astecas e incas, contra os espanhóis de uma forma diametral. O choque vai ser violento. Só que os espanhóis já vinham de uma experiência de 7 séculos de guerra. Não se esqueça disso. Foram 7 séculos lutando contra o mundo árabe. E eles sabiam que numa guerra há um outro objeto, uma outra situação que também tem valor simbólico, que é a violência. A violência não tem o fim de ganhar a guerra, mas tem o fim de quebrar o moral do adversário. Então, quanto mais violentamente você age, maiores as possibilidades de sucesso na guerra.